E aí, gente, tudo bom? Eu tô aqui gravando esse vídeo com muita expectativa. Eu quero falar sobre os tempos que nós temos vivido, eu quero falar sobre a igreja, eu quero falar sobre o coronavírus. Quero começar lendo aqui Mateus capítulo 8, versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Eu quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. No Velho Testamento, quem tocasse num leproso pegava lepra, a pessoa ficava impura, então era proibido tocar em um leproso. Só que vem Jesus, ele carrega do Espírito de Deus, ele recebe o Espírito Santo sobre ele, e em vez de ele ficar com medo do leproso, ele vai e toca o leproso. E em vez de Jesus pegar lepra, o que está em Jesus pega no leproso, e o leproso ele é curado. E Jesus ele começa a moldar a igreja, ele começa a mostrar como a igreja devia agir, através da vida dele, do próprio Jesus. Lá em Mateus 10, Jesus ele pega os discípulos e ele fala assim: curem os enfermos, purifiquem os leprosos. Ou seja, Jesus ele está mandando os discípulos fazerem a mesma coisa que ele fez. Jesus ele nunca moldou uma igreja que ficaria escondida, uma igreja que ficaria com medo do que está acontecendo lá fora. Mas Jesus ele nunca mentiu também. Ele fala: no mundo tereis aflições. Ele fala que nós seríamos odiados. Ele fala que vai acontecer um monte de coisa ruim. Só que Jesus fala: eu venci o mundo. E ele fala: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que ele está edificando, contra a igreja que ele derramou o Espírito dele. Paulo ele fala que nós recebemos o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Jesus ele prepara uma igreja e ele a envia. Jesus ele chama a igreja para ofensiva, não para defensiva. Lá em Mateus 24 fala que haveria guerras, rumores de guerras, fome, mas que o fim viria quando o evangelho do reino fosse pregado como testemunha a todas as nações. Fala assim: mas esse evangelho do reino será pregado como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Jesus ele condiciona o fim a um exército que vai se levantar no meio de toda a guerra, no meio de todo o desespero, para pregar o evangelho como testemunha a todas as nações. Então eu quero dizer, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, curem os enfermos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios, pregue o reino de Deus. E é chegado esse reino, mano. É chegado esse reino. É chegada a hora de nós irmos e anunciar. Não mudou a ordem. Jesus ele não mudou a ordem. Ele não falou: quando chegar o coronavírus, mude. Não, ele continua nos falando: vão. E outro versículo que impactou muito meu coração, tá lá em Hebreus, fala: não deixem de congregar, ainda mais quando vocês estão vendo que é chegada a hora. Jesus ele fala: não deixe de congregar. Quando vir tudo isso, não deixe de congregar, ainda mais quando vocês veem que se aproxime o dia. Prédio não é a igreja. O que é a igreja é quando 2 ou mais se reunirdes, ali é a igreja. Deus ele está nos chamando a nós voltarmos. Eu sinto que com tudo isso, Jesus, independente se a igreja vai ter culto ou não, Jesus ele está chamando você a congregar, e ele está nos chamando a voltarmos às origens, sabe? Aos uns aos outros. Onde tiver 2 ou 3, ali ele estaria. E o que concordares na terra será, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então eu quero, através desse vídeo, te encorajar a fazer 2 coisas: a ir para a ofensiva, a declarar que é chegado o reino de Deus, e a segunda coisa, a se reunir como igreja. Levante esse exército que vai ver a volta do Messias, que se levante o exército que vai pregar o evangelho como testemunha a todas as nações, o exército que tenha a consciência de que carrega o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o exército que tenha consciência que não foi dado a ele um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Vamos para cima, gente. Chegou a hora de preparar o caminho para que o nosso Senhor volte. Chegou a hora de ir para os campos, porque Jesus ele vai voltar com toda glória. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Deus abençoe sua vida. Vamos para cima.